Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês o trabalho que realizamos aqui no laboratório. Meu nome é Alisson Motri, sou professor do Departamento de Pediatria e Medicina Celular e Molecular na Universidade de Califórnia. Meu laboratório fica aqui em San Diego e temos trabalhado com autismo e com autistas por aproximadamente 15 anos. O tópico do meu trabalho é autismo e terapia genética, e acredito ser onde eu recebo o maior número de perguntas de famílias que me procuram para entender o andamento da pesquisa. Vou tentar resumir rapidamente o andamento e a importância dessa pesquisa. Eu decidi dividir essa palestra em 5 tópicos. Eu vou primeiro contextualizar a importância de terapia genética para certos tipos de autismo, depois vou dar a definição de terapia genética, em terceiro vou apresentar o modelo do sistema que criamos aqui no laboratório para teste e então provar a coerência dessa abordagem e a eficácia que podemos ter. E finalmente vou falar dos próximos passos e que são necessários para prosseguir a pesquisa. Eu vou começar com a contextualização. Como a gente sabe, o espectro autista é como uma visão ampla de diferentes aspectos que o autismo pode apresentar. De um lado, temos o autismo de alto funcionamento, também conhecido como nível 1, e do outro lado temos os casos severos de autismo, também conhecidos e chamados de nível 3. E no meio desses, temos outros tipos variados de autismo. Recentemente tivemos uma certa polarização do espectro e acabamos vendo de um lado a população Asperger, que são os típicos autistas que normalmente vemos nos filmes, em programas de TV e são comumente chamados de inteligentes, gênios ou diferentes. A maioria deles é independente, estão à procura de trabalho ou já têm trabalho e são vocais na luta pela neurodiversidade. É muito bom poder ver essa população afirmando ser parte dessa neurodiversidade. Do outro lado, porém, do espectro, encontramos o que atualmente chamamos de autismo profundo. São indivíduos que são invisíveis para grande parte da sociedade, principalmente pela dificuldade de levá-los para o lado de fora. Acabam não sendo vistos pelas pessoas. Geralmente são sindrômicos, causados por mutações específicas em certos genes e requerem assistência 24 horas. Eles podem morrer em 1 hora caso não tenham assistência. Não têm a mínima ideia do que é trabalho, não têm a mínima ideia do que é diversidade. Então, esses dois grupos são muito diferentes um do outro, mas eles estão sob o mesmo guarda-chuva do autismo. O problema é que essas duas populações estão lutando por coisas diferentes. De um lado, temos a população menos severa, lutando por inclusão, diversidade, aceitação, e eles não gostam de palavras como paciente, incapacidade, intervenção, cura. E do outro lado, temos os autistas profundos, que não conseguem lutar por nada, dependem dos familiares, são na realidade pacientes com severas deficiências e precisam de intervenção e esperançosamente a cura. O que realmente queremos é focar no autismo profundo, porque essa é a população mais vulnerável do espectro e onde a abordagem da terapia genética pode trazer benefícios. Não estamos ignorando os outros níveis do espectro, mas estamos priorizando o foco naqueles que são realmente os mais vulneráveis. Então, o que é terapia genética e qual a sua importância? Essa é a minha definição de terapia genética, uma maneira de superar as consequências de uma mutação genética em uma célula, buscando restaurar a função adequada do tecido e comportamento da célula. E como fazemos isso? Usamos uma espécie de serviço de entrega do gene correto dentro das células. Em geral, usa-se um vetor viral como ferramenta, vetores virais que não sejam prejudiciais aos indivíduos, como o vírus adeno-associado, que seja leve. Modificamos o vírus e, ao invés de carregar a carga viral, eles carregam o gene terapêutico, ou seja, o gene correto, dentro das células que possuem a mutação genética. E usamos isso para enviar para o sistema nervoso. Esse conceito de terapia genético não é novo, já vem sido desenvolvido por vários anos.
E existem ensaios clínicos de terapia genética para diferentes tipos de genes, que são situações onde a terapia genética já está sendo usada para tratar algumas síndromes ou condições neurológicas. E como usamos isso para o autismo? A primeira coisa que precisamos entender é que o autismo é causado principalmente por fatores genéticos, então ele começa a se desenvolver no útero. Então, especialmente autismo profundo é condição ou síndrome causada por mutação genética nos genes do neurodesenvolvimento que afeta o tecido e, consequentemente, o comportamento da célula. A chave aqui é o gene em neurodesenvolvimento, ou seja, o autismo começa no útero. Você não adquire autismo depois que nasce, você nasce autista. E isso descarta a possibilidade experimental para os cientistas, porque se começa no útero, como podemos estudar isso? Não há método que seja uma tecnologia não invasiva que podemos estudar a sinapse, estudar como as células do cérebro são formadas e a rede neural é formada. Então, dependemos de ultrassons e outros exames que, na realidade, não conseguem diagnosticar autismo no útero. É por isso que nós, cientistas, não temos como entender o autismo, o surgimento ou o desenvolvimento do autismo. A gente se baseia então em outros tipos de modelos, como amostras de tecido cerebral obtidas após a morte, mas o tecido não está vivo e não podemos estudar como as células se comunicam. E o dano já está feito quando a gente recebe um tecido cerebral após a morte. Mas nós também usamos células periféricas como o sangue ou a pele, mas essas não são as células que causam autismo, diferentemente das células cerebrais. Essas células não formam sinapse ou rede neural. Algumas pessoas gostam de utilizar animais como modelo para estudar o autismo. Só que a gente não vê autismo nos animais. Nos casos que aparentemente isso acontece, somos muitas vezes confundidos pelos comportamentos desses animais que pensamos ser uma imitação do comportamento autista, mas na realidade eles estão usando uma outra rede neural para imitar outra coisa completamente diferente. De novo, não conseguimos compreender totalmente. Não tem como comparar o cérebro humano com o de um animal. A bagagem genética é diferente, a forma como o cérebro é formado é completamente diferente. O cérebro do rato, por exemplo, é formado em 20 dias, enquanto o cérebro humano leva 9 meses para ser formado antes do nascimento e continua a se desenvolver após o nascimento. É um processo muito mais lento. Então é necessário um processo mais adequado para fazer esse estudo. E é por essa razão que o meu laboratório e outros também têm focado no modelo de células-tronco humanas que pode ser derivada de qualquer indivíduo. Podem ser reprogramadas a partir de um grupo de indivíduos autistas ou um grupo de neuróticos e estudar como os seus cérebros são formados, criando o que agora chamamos de organoide cerebral. O organoide é uma versão menor do tecido cerebral. Esse foi um estudo pioneiro realizado pelo pesquisador japonês Yoshiki Sasai e nos mostra que se pegarmos células-tronco humanas pluripotente, capazes de se especializar em certas células do corpo humano, se você neuralizar essas células tridimensionalmente, as células vão migrar e se autoagregar e formar um tecido semelhante ao feto humano no estágio embrionário de formação. E aqui estão algumas imagens que eles têm, muito semelhante ao que realmente acontece com o organismo vivo. Olha só, não é um cérebro miniatura em um prato. Você pode notar que a mídia muitas vezes usa esse termo, cérebro miniatura, mas não temos um cérebro totalmente formado numa placa de Petri. A tecnologia tem limitações intrínsecas. Aqui eu listo algumas delas. Por exemplo, elas não são vascularizadas e por isso são muito pequenas. O tecido não cresce muito. Elas não têm o sistema vascular para trazer os nutrientes para dentro dessa estrutura tridimensional. Não temos todos os tipos de células e normalmente esses protocolos produzem níveis baixos de atividade. Entretanto, eu vou mostrar a vocês em instantes como conseguimos superar esse problema. Meu laboratório tem trabalhado no aperfeiçoamento desse protocolo
criando um sistema que é mais confiável, mais robusto e que consiga imitar melhor o desenvolvimento do cérebro humano. E conseguimos fazer isso ao neuralizar as células usando fatores específicos das regiões. Por exemplo, esse é um protocolo córtex humano, que é uma região da parte frontal do cérebro e também associada ao autismo. Por isso, focamos nessa região e aqui está nosso protocolo. É bem simples, qualquer laboratório com capacidade de cultura de tecidos pode realizar esse protocolo. Começamos com as células individuais, induzimos a neuralização em 3 dimensões, similar ao protocolo do japonês Yoshiki Sasai, e então estimulamos a proliferação dessas células neuroprogenitoras e formação dessas esferas onde as células vão internamente migrando e formam a placa cortical. Então começamos com uma única célula e chegamos a 5 milhões de células em cada uma dessas esferas. Se você nunca viu isso, aqui temos uma imagem de uma pós-doutora no laboratório segurando uma dessas placas que contém cerca de 3.000 organoides. Cada um desses pontos brancos é um organoide com cerca de 5 milhões de células. Novamente, ele pode ser derivado de alguém como você e eu, ou um autista. Agora, se você cortar um desses organoides, você verá uma distribuição anatômica muito boa, onde temos uma região que chamamos de zona ventricular, rodeada de células neuroprogenitoras que darão origem aos neurônios que poderão migrar para fora e formar essas belas placas corticais. Então, essa proliferação de dentro para fora é exatamente o que acontece no organismo vivo. Se explodirmos um desses organoides e caracterizarmos cada uma dessas células, essas são as principais populações de células que encontraremos. Temos um grupo de células progenitoras que estão formando neurônios excitatórios na maior parte do tempo. Algumas populações estão formando células gliais que ajudam a fortalecer a sinapse, e temos uma população menor e discreta que mais para frente se tornará uma população maior, formada pelos neurônios inibitórios que ajudam o circuito a ser formado de uma maneira mais complexa. O número de células muda com o tempo e as diferentes populações de células vai mudar também. Pois bem, o que podemos fazer com esses organoides? A aplicação principal desses organoides foi de fato em condições em que as deficiências eram visivelmente observadas. Eu sempre uso o exemplo da nossa contribuição no surto do vírus da Zika no Brasil em 2015 e 2016, onde mães que foram infectadas com o vírus da Zika tiveram filhos que nasceram com microcefalia congênita. Mas o vírus Zika foi uma correlação e não uma casualidade. Entretanto, expondo esses organoides ao vírus da Zika, a gente pôde ver como o vírus destruía as células progenitoras e reduzia a placa cortical, exatamente como acontece no organismo vivo. Mas o mais importante, quando descobrimos que o vírus da Zika estava causando isso, a gente pôde usar esse sistema para a triagem de drogas que pudessem bloquear a replicação do vírus, que, enquanto ativo na mãe, evitasse a transmissão vertical para o feto, usando esse antiviral. Então, dessa forma, em apenas 2 anos, podemos sair da casualidade para o tratamento se tivermos as ferramentas corretas. E é isso que está faltando no caso do autismo, o sistema correto de modelo. Decidimos aplicar os organoides cerebrais no estudo de autismo, mas encontramos uma grave complicação. No autismo, não temos grandes más formações, mas na maioria das vezes o autismo é causado por conexões cerebrais desorganizadas. Será que os organoides conseguem imitar esse tipo de conexão? Nós medimos isso posicionando os organoides sobre uma placa multielétrica, onde os eletrodos são impressos na parte de baixo da placa e podemos gravar essas atividades com o tempo. É uma forma poderosa de ativar e ver como o cérebro organoide foi evoluindo na atividade elétrica e na sinapse com o passar do tempo. E descobrimos que, ao contrário de outros sistemas de modelo que usamos no passado, que eram mais
planos bidimensionais, culturas tradicionais, nosso sistema de organoide imita o desenvolvimento neurológico e aumenta a atividade elétrica no decorrer de 9 meses, para algo que é similar ao cérebro de um primata, que dispara a cerca de 20 Hz. É isso que foi uma grande novidade e podemos dizer que temos um sistema de modelo que não apenas tem os tipos de células relevantes, mas conseguem produzir a informação elétrica para reconstruir certas conexões corticais. E se temos isso, podemos ver as oscilações neurais? Oscilação neural é o que é produzido quando colocamos uma rede de eletrodos no crânio e vemos isso em condições como autismo, epilepsia, as diferentes frequências de oscilação que vemos com o tempo podemos mudar dependendo da condição. Decidimos checar isso então, o que nos permite fazer uma ligação dos fundamentos básicos biológicos que temos com esses organoides, estudando as proteínas, as conexões, as sinapses, e podemos então ligar isso ao comportamento humano de condições do autismo. Resumindo a história, conseguimos extrair essas oscilações neurológicas dos organoides através do estudo das placas elétricas. Conseguimos ver essas oscilações quando os organoides tinham 4 meses de idade e quando alcançavam 6 meses de idade já estavam bem mais complexos, mas ainda estereotipados. Aos 8 meses já atingiram grande complexidade, como é esperado do córtex humano. Validamos isso utilizando uma máquina de aprendizado de algoritmos. Esse é um sistema de modelo de regressão, onde treinamos a máquina a reconhecer a idade do sujeito usando eletroencefalogramas realizados em bebês prematuros. Gravamos então as informações dos eletroencefalogramas de bebês em diferentes idades e dessa maneira temos uma forma de treinar a máquina. Quando alimentamos a máquina usando o organoide com as informações vindas da placa multielétrica, a máquina pôde usar os dados dos bebês prematuros como calibragem e então a máquina conseguiu adivinhar a idade correta do organoide. E os dados são incríveis. A máquina fica muito confusa e não consegue distinguir o cérebro humano do cérebro organoide, indicando que conseguimos repetir, pelo menos a partir das 25 semanas, a mesma trajetória de oscilações neurais do cérebro humano. E isso foi uma grande novidade para nós e para todos nesse ramo. E nos permite que nos convençamos que esse sistema de modelo é bom o suficiente para modelar o autismo ou defeitos causados pelas alterações dessas conexões. Agora vou mostrar a prova de conceito que podemos utilizar essa abordagem para restaurar as alterações causadas por mutações de alguns genes específicos do neurodesenvolvimento, que são os genes de alto risco no autismo. Eu vou dar o primeiro exemplo usando a síndrome de Pitt-Hopkins, que está no guarda-chuva do autismo, que é causada pela mutação do gene TCF4. Pessoas que têm mutação do gene TCF4 têm atraso motor, hipotonia generalizada, ausência da fala, comportamentos estereótipos e constipação severa, entre outros sintomas. Esse é um exemplo de autismo profundo. Em parceria com o Dr. Fábio Papes, que é o meu colaborador na busca de um modelo para a síndrome de Pitt-Hopkins através de cérebros organoides, Fábio recrutou as famílias e extraiu uma pequena amostra de células da pele, tanto das crianças quanto dos pais, para reprogramarmos as células e produzir os organoides das crianças com a síndrome de Pitt-Hopkins e dos pais. E vou mostrar um pequeno resumo das diferentes observações que fizemos com o tempo. Se você olhar cuidadosamente na progressão e aumento do tamanho dos organoides com o tempo, em 4 semanas note o quanto os organoides dos pais cresceram, mas as crianças com Pitt-Hopkins ou mutação do gene TCF4 não desenvolveram muito e pararam de crescer. Então,
o tamanho da esfera é muito menor comparado ao dos pais. A expressão do gene é 50% menor que a expressão do gene parental, ou seja, dos pais, sugerindo que essa é uma condição insuficiente. Então, apenas uma cópia do gene está ativa, o que causa as alterações que vemos nesse modelo. Não somente o tamanho do organoide é afetado, mas a estrutura dentro do organoide também é afetada. Aqui temos umas imagens destacando algumas das populações de células. Aqui em verde temos as células neoprogenitoras SOX2 positiva, que são as primeiras a realmente construir seu cérebro, e ao se alinharem, eles formam essas rosas dentro dos organoides. Note que nos organoides dos pais temos várias dessas rosas, enquanto o organoide mutante não possui a formação correta. Podemos ver células neoprogenitoras SOX2 positiva, que são esses pontos verdes, mas eles não estão organizados em forma alguma. E o número de neurônios revelado pelo mapa das células SOX2 positiva também é reduzido comparado ao dos pais. Como esperado, o número de células neuroprogenitoras SOX2 positiva vai sendo reduzido nos organoides parentais porque as células estão produzindo neurônios e no organoide dos pacientes já se inicia um número muito menor de células neuroprogenitoras SOX2 positivas e eles reduzem ao envelhecerem. Uma das consequências de ter menos células neuroprogenitoras é a ausência da população de neurônios no córtex, então o poder computacional do seu córtex será afetado. E notamos que a população de células CTIP2 positivo é praticamente ausente nos organoides mutantes comparados aos dos pais. As células CTIP2 positivo são células muito importantes nas conexões corticais. E aqui temos a quantificação, que é praticamente nula nos organoides mutantes comparados aos dos pais. E se esses organoides não estão refletindo a verdade, como descobrir se as células CTIP2 positiva estão realmente ausentes no cérebro? Uma das coisas que aconteceu na nossa pesquisa foi que um dos indivíduos sendo estudado faleceu e a família generosamente doou o cérebro para a nossa pesquisa. E nós, com todo respeito, usamos esse cérebro para validar as informações que adquirimos com os cérebros organoides. Foi muito importante confirmar que, mesmo no cérebro humano de Pitt Hopkins, no caso após a morte, vemos a mesma redução de células CTIP2 positivas, validando o modelo que temos. Pois bem, assim que validamos isso, o que podemos fazer com isso? E uma coisa que pensamos foi, se ainda existe uma cópia funcional do gene, e se estimularmos esse gene a aumentar a concentração de proteína. Então, usamos uma enzima chamada CRISPR para ativar o promotor do TCF4 e aumentar a expressão daquele gene. Projetamos diferentes alvos dentro dos promotores do TCF4 e testamos nos nossos organoides. E, voilá! Por apenas restaurar a expressão do TCF4, podemos resgatar o número de células neuroprogenitoras SOX2 positivo. E em todos os alvos descendentes do TCF4, nesse gráfico, podemos resgatar a expressão. Mas ainda mais importante, e isso é algo que não esperávamos acontecer, e eu não mencionei, no organoide dos pacientes, geralmente vemos má formação, incluindo cicatrizes neuronais. E após o tratamento com a enzima CRISPR, após restaurar a expressão do TCF4, todas essas alterações morfológicas sumiram e o organoide se comporta como um organoide normal. Essas são excelentes novidades e prova de conceito de que realmente podemos fazer isso. Mas a enzima CRISPR ainda não está pronta para experimentos clínicos. É uma ferramenta que ainda requer uma versão melhorada para evitar a ativação de outros genes que não estão sendo o alvo. Além disso, a enzima CRISPR requer 2 tipos de vírus para que possa trabalhar dentro da célula. Então,
decidimos testar um vírus adenoassociado, que já está pronto para terapia genética. O problema é que, usando esse tipo de vírus, precisamos manipular a expressão do gene para que não haja excesso na expressão. O excesso de TCF4 é tão ruim quanto a deficiência de TCF4. A nossa estratégia, então, foi clonar essas microcaixas de E5 que são alvo do TCF4 e criar uma repetição de feedback dentro da região promotora para que o gene dentro da própria célula se autorregule. Então, se há excesso de produção, irá diminuir a produção. E vice-versa, caso haja pouca produção, irá aumentar a produção, mantendo assim os níveis de TCF4 regulados. Testamos diversas abordagens e encontramos uma boa, que traz uma boa expressão comparado às células parentais, e validamos isso de maneiras diferentes. Decidimos então repetir o experimento, mas dessa vez esperamos um pouco mais, até os fenótipos aparecerem, e então aplicamos o vetor do vírus adeno-associado, trazendo de volta o TCF4. Aqui na esquerda temos os organóides parentais. Podemos ver muitos TCF4. No meio temos o cérebro organóide do paciente com menos TCF4 e sem estruturas visíveis. E após a distribuição do vírus adeno-associado, podemos não apenas restaurar a expressão do TCF4, mas também a formação das estruturas. E a mesma coisa observamos anteriormente com a enzima CRISPR, onde podemos resgatar a expressão de células neuroprogenitoras SOX2 positiva, e a formação das estruturas também pode ser encontrada ali, bem como a presença de células CTIP2 positiva nos neurônios. Tudo isso aponta para o fato de que, restaurando a expressão do TCF4 usando o vírus adeno-associado, podemos restaurar as deficiências celulares e moleculares. E a deficiência funcional? Posicionamos os organóides sobre uma placa multielétrica e é dessa forma que os organóides dos pais se comportam. E em azul temos o organóide mutante, que não possui tantas atividades cerebrais. Mas ao ser infectada pelo vírus adeno-associado, podemos restaurar a atividade elétrica e atividade de rede de conexões nos organóides mutantes. Essas são excelentes descobertas. Com um simples procedimento, conseguimos reverter essas grandes alterações num sistema de modelo bem relevante. Fizemos o mesmo com outro gene, também debaixo do guarda-chuva do autismo, chamado CDKL5, que é caracterizado por convulsão precoce, e isso acontece porque os organóides apresentam grande excitabilidade logo nos estágios iniciais. E mais uma vez, aplicando o vírus adeno-associado carregando o gene CDKL5, foi possível diminuir a intensidade da excitabilidade. Outro gene que temos trabalhado é o MCP2, que causa síndrome de HELT. Nesse caso, temos um nível baixo de atividade, então a conexão é hipoativa, mas aumentando a concentração do vírus é suficiente para restaurar, aumentando a atividade elétrica para algo próximo do normal. A boa notícia é que não precisamos infectar todas as células nos organóides. Até 10% já é suficiente para ver a restauração total das atividades funcionais. Estamos muito empolgados em poder estender a prova do conceito para outras formas de autismo, e essas são diferentes formas de mutações com as quais temos trabalhado. Criamos os genótipos, produzimos os organóides, fazemos provas de conceito e depois prosseguimos com o ensaio clínico. Temos muitos experimentos acontecendo agora. Cada uma dessas condições está em um estágio diferente no meu laboratório. Algumas estão indo para ensaio clínico, outras ainda estão nos estágios iniciais. Então, quais são os próximos passos? Alguma dessas condições, que inclusive já temos a prova de conceito, estamos enfrentando um problema bem específico. Aonde estão os pacientes? Onde podemos encontrar mais pessoas com mutações nos genes TCF4, mutações nos genes CDKL5? Trabalhamos na base com as famílias, mas alguns genes que são muito raros e que já temos a prova de conceito, a gente não pode testar porque não temos pacientes.
E não é tão incomum encontrar autistas que não possuem uma característica genética. Decidimos então criar um aplicativo chamado Tismo.me. Isso mesmo, Tismo.me. Você pode baixar esse aplicativo e ali você pode criar um perfil da sua família, incluindo informação genética, para que cientistas como eu possam encontrar essas famílias e convidá-las a participar da pesquisa. Essa é uma forma de possibilitar a sua participação na pesquisa. Também estamos expandindo essa ideia e incorporando todos aqueles que estão envolvidos com autismo ou interessados numa única rede social. Inclusive, indivíduos autistas estão utilizando esse aplicativo para relacionamentos ou conhecer pessoas que têm os mesmos interesses, por exemplo. Ainda é experimental. Começou aqui no Brasil com cerca de 5.000 pessoas e na próxima fase será expandido para outras partes do mundo. A esperança é que essa ferramenta permita que os cientistas se conectem com as famílias e convide-as para participar das pesquisas. Os dados são seus. Você pode adicionar quantas informações você desejar e quanto mais informações, melhor. Facilita para os cientistas encontrarem as famílias e realizarem os convites para a pesquisa. E eu já vou terminando por aqui e quero deixar essa mensagem com vocês. Autistas profundos são os mais vulneráveis, por isso são o foco da terapia genética. Cérebros organoides humanos podem ser derivados de qualquer indivíduo e serem utilizados como prova de conceito para a terapia genética e ensaios pré-clínicos. Encontrar indivíduos com autismo profundo, com mutações nos mesmos genes, é um grande desafio. Por isso eu te convido a baixar o aplicativo Tismo.me e use para se conectar nessa rede. Gostaria de agradecer a equipe do meu laboratório e, para ser bem transparente, eu sou o fundador da Tismo, que é uma empresa que faz exames genéticos e que criou esse subproduto que é o aplicativo Tismo.me, que permite a pacientes, médicos e cientistas se conectarem. Bom, muito obrigado, Kane, mais uma vez pela oportunidade de participar desse evento.